Oi pessoal, tudo bom com vocês? Vou gravar em vídeo para vocês um assunto, falar sobre um assunto que a gente falou em sala de aula no dia 15, a gente praticou no dia 22 e foram 2 dias que muita gente faltou. Então vou deixar aqui mais um material de referência para vocês consultarem quando vocês tiverem dúvidas, que é sobre as funções financeiras do Excel. Mas antes da gente falar das funções financeiras, a gente precisa falar sobre o cerne do cálculo de valores financeiros, que é o cálculo de juros. Por quê? O cálculo de juros ele está em tudo que a gente envolve financiamento. Quando a gente faz um empréstimo, a gente faz uma compra financiada, quando a gente faz uma aplicação, tudo isso envolve juro, tá? E tem uma confusão entre juros simples e juros compostos, qual é usado, por que um é usado e não o outro, que ao longo da explicação vocês vão entender, tá? Mas antes vamos a algumas definições. Juros simples é uma capitalização onde o juro sempre incide no capital inicial. Então veja, imagina que você faz um investimento de 10 mil reais a 0,5% de juro ao mês. Então, o teu dinheiro está sempre crescendo, né? Primeiro mês, você botou lá R$ 1.000, 0,5% de 1.050, 1.050. Aí o outro mês, 1.100. Ué, por que 1.100, Flávio? Não vai incidir sobre... Não, juro simples. Juro simples sempre incide em um capital inicial, tá bom? E você tem os juros compostos, onde a capitalização ela sempre incide no montante acumulado até aquela capitalização, tá? Então, só aí já dá para perceber que o juro composto ele é mais justo como investidor do que o juro simples, tá? Mas eu vou simular essa situação na planilha, tá? Juro simples tem uma fórmula simples, tá? O juro é a multiplicação de capital, taxa e tempo, tá? Se você quiser um montante, você tem aqui o montante é a soma do capital com o juro, tá legal? Antes de continuar, a gente vai... o cálculo do juro ele sempre vai envolver 5 variáveis, tá? Que podem ou não estar presentes, tá? Já vou explicar para vocês. Já ouviu a expressão tempo é dinheiro? Então, tempo é dinheiro. E dinheiro, numa aplicação, por um tempo, ele tem que render um dinheiro para quem está abrindo mão daquele recurso. Por isso que a gente paga juro em financiamento e a gente recebe dividendos quando a gente faz a aplicação, tá? Então, as 5 variáveis importantes para a gente calcular juros são o valor. Eu vou até usar os termos que o próprio Excel usa para facilitar a vida, para facilitar o entendimento das funções financeiras. O valor presente, que é o valor que você tem naquele momento e abre mão quando você faz a aplicação. O valor futuro, que é o valor que você pretende atingir ou que vai ser atingido ao final da capitalização daquela aplicação. Há uma taxa que vai ser aplicada a cada período de capitalização e percebam, eu vou usar muito o termo período para não ficar induzindo unidades, tá? Isso já vai ficar claro. Você tem um número de períodos onde, ao início de cada período, você tem a incidência daquela taxa sobre o capital inicial, se você está usando juro simples, ou montante, se você está usando juro composto. E você pode ter também um pagamento mensal, ou seja, um valor que vai ser aportado durante a capitalização, tá? Onde que a gente tem isso? Pagamento de prestação. Você financia um carro em 60 meses. Tá certo? Então, ao longo de 60... Qual é o valor? Pensa assim, do ponto de vista da financeira, ela te dá, sei lá, 80 mil reais para você comprar um carro, tá? Ela não recebe nada, inicialmente, mas já no mês seguinte, que já não é mais 80 mil reais, já é 80 mil mais o juro, tá? Você vai dar um valor mensal para ela que vai servir de abatimento daquele valor financiado. Tá? Então,
Cada mês você tem um pagamento mensal, tá? Todas as fórmulas que a gente vai ver no Excel, elas vão partir do pressuposto de que você tem... Todos esses valores são constantes. A taxa é constante, o tempo é constante, o montante é constante, os pagamentos são lineares, são regulares, tá? Em cada período você tem um valor de pagamento. Ah, Flávio, e se eu tiver um investimento, eu boto 20 mil no início do investimento, no meio lá do capitalização eu boto mais 10. Dois cálculos diferentes. Vamos simular aqui. Vamos simular aqui no Excel, tá bom? Então a gente tem aqui a fórmula do juros simples. Vocês veem que é uma fórmula tão simples, tá? E pensando em matemática, você pode, por exemplo, como é que é o cálculo capital então, Flávio? Vamos pensar naquela regra da matemática de que o que está multiplicando de um lado passa para o outro lado dividindo e vice-versa. E o que está somando está subtraindo. A gente já viu isso na matemática. Vocês já viram isso lá na sexta série. Sexta série, sétima série já vê isso. Então, por exemplo, se eu quero calcular, dada essa fórmula aqui, se eu quiser calcular o capital, eu vou fazer capital igual a taxa vezes os juros, desculpa, a taxa vezes o tempo, dividido pelo juro. Não é isso, gente? Não, fiz besteira. Não. Não. Desculpe. Se quiser calcular o capital, né, eu vou ter que passar o capital para lá dividindo. Então é 1 sobre capital, né, igual a taxa vezes o tempo dividido pelo juro. Então você percebe que o juro ele estava aqui, passou para o lado de cá dividindo, e o capital estava do lado de cá, passou para o lado de cá dividindo. Tá legal? Legal. Então, qualquer um desses valores você consegue calcular de maneira simples, tá? Só usando regras da matemática, usando essa fórmula aqui como base. Tá legal? Já o juro composto é um pouquinho mais complicado, então é legal a gente usar as funções do Excel, que vão facilitar muito a nossa vida. Tá? Então, aqui é o que eu digo, que os juros compostos eles são os mais utilizados no mercado porque são mais justos para os investidores e mais lucrativos para as financeiras. Onde é que os bancos ganham dinheiro? É no que eles convém chamar de spread. O que é o spread? É a diferença entre o juro que o banco remunera o investidor e o juro que o banco cobra quando faz um financiamento. Então, veja, o Leonardo pega 30 mil reais e bota numa aplicação desse banco que vai dar a ele 1% ao mês. Legal, tá ganhando bem. Só que esse mesmo banco pega esses 30 mil reais do Leonardo e empresta para a Lívia a 5% ao mês. O banco é muito melhor, né? É lógico que o banco tem assume o risco da inadimplência, da Lívia não pagar. E aí ele não vai receber esse dinheiro. Sem brincadeira, tá, Lívia? Então, o banco assume esse risco. E para ele assumir esse risco, ele joga o lucro dele lá no alto. Tá? E a gente tem no Excel funções para calcular essas 5 variáveis envolvidas. Sempre observando, gente, o conceito contábil de fluxo de caixa. Ou seja, o valor inicial e o valor final devem necessariamente ter sinais trocados. Ou pensa da seguinte forma: você faz um financiamento, o dinheiro sai do seu bolso e vai para o banco. Então, para você, é um valor negativo. Tá? Vamos pegar um exemplo simples. Não vou nem pegar os exemplos de exercício que a gente fez na aula de 22, perdão. Na aula de 22. E eu sempre gosto de colocar os valores na planilha. A gente nem precisava. A gente podia simplesmente sair digitando os valores. Só que eu gosto de colocar os valores porque fica mais claro para a gente observar como acontece, tá? E eu nem vou abandonar os termos que a literatura usa. Eu vou usar termos do Excel. Então vamos pensar, por exemplo, que um valor presente de 20 mil reais, tá? Vou ter que colocar aqui a formatação de número, de moeda.
seja aplicado a uma taxa de 1% ao mês, 1% por período, que aqui eu vou colocar 24 meses, 2 anos, tá? Período 24. Vou colocar aqui entre parênteses em meses, tá? E eu vou até colocar aqui, ao invés de só taxa, taxa ao mês, tá? Qual vai ser o nosso valor futuro? Quanto a gente vai ter ao final da aplicação, tá? Eu vou fazer dos dois jeitos para vocês perceberem como o juro composto ele é mais justo para quem investe, e vocês vão perceber como ele faz diferença para quem investe se a gente usar juro simples ou juro composto, tá? Eu vou até colocar aqui do lado. Vou colocar aqui do lado, depois eu faço a evolução. Vocês vão ver como vai ser interessante. Então, vou colocar aqui valor futuro com juros simples, valor futuro com juros compostos. O juro simples, ele é só uma multiplicação dos três valores. Aqui a gente vai fazer um montante. Então, a gente vai fazer igual valor presente vezes a taxa, vezes o tempo, o número de períodos, né? Mais o valor presente, tá? Então, veja, eu vou multiplicar os três valores, isso vai me dar só o juro, tá? E aí, esse juro eu vou somar ao montante, tá? R$ 24.800. Vamos começar aqui a copiar e colar aqui com um clique a fórmula para a gente ir guardando as fórmulas. Tá legal? Já com juros compostos, como é que ficaria esse cálculo? A gente ia usar a função valor futuro, VF, né? VF que a gente vai fornecer obrigatoriamente a taxa, a quantidade de períodos de capitalização, o pagamento, que a gente não vai fazer pagamento regular, então vai ficar zerado, tá? O valor presente, que é o nosso valor inicial, eu esqueci de colocar com menos lá em cima, né? Daqui a pouco a gente tem que corrigir isso. E o tipo, esse tipo, gente, ele define se você vai fazer a capitalização, ou seja, onde no período você vai aplicar a taxa de juros ou você vai fazer o pagamento, tá? No final do período, no começo do período. Aí para e pensa. Você investiu hoje e hoje você já recebe o juros de 30 dias? Isso não acontece. Então, é até padrão a opção de fim do período. Só no final do período, sei lá, você deixou... Então, você fez uma aplicação, deixou lá 30 dias. Depois desses 30 dias, aí sim vai incidir um juro sobre o montante acumulado. Ou o montante inicial se você estiver usando juros simples. Final do período, vou fechar o parênteses, vai me dar um valor negativo porque eu não troquei lá em cima, lembra? Então, vou trocar lá em cima para ficar bonitinho. E tá lá, não sei por que com essa formatação feia, com esse R cifrão no meio. Bom, melhorou. Tá? Vamos aqui copiar a fórmula, pra gente guardar de referência. Ctrl A, Ctrl C, Tab, clique, Ctrl V. Ele mexeu de novo na formatação, coisa chata. Como se deu essa diferença? Vamos fazer uma brincadeira aqui. Colocar aqui. Capital, valor presente. VP, vou colocar só VP. R$ 20.000. Tá? Após um mês, que valor que você tem quando você tem um juros simples? Vamos fazer essa conta. Igual a esse valor mais
esse valor de novo multiplicado pela nossa taxa. Tá ok? Só tem o seguinte. Lembra que no juro simples, a taxa sempre incide sobre o valor inicial? Então, olha só. Eu vou... Droga. Tô em edita, já estou em edita. Eu vou fixar essa referência de taxa, porque eu vou puxar essa fórmula para baixo. Eu vou fixar a minha referência ao capital inicial as duas vezes. Tá? Como é o juro simples, né? A taxa sempre incide sobre o valor que você aporta inicialmente. Tá legal? Aqui eu vou tirar, que é para ir somando. Então, ele vai sempre somar com o valor de cima. Então, deixa eu só chamar a predição, Ctrl A, Ctrl C, aqui clique e Ctrl V. Então, veja, depois do primeiro mês eu tinha R$20.200. Desse jeito, quanto eu vou ter no segundo mês? 20.400. Por quê? Porque o meu juro está sempre incidindo no meu valor inicial. Ao final dos 24 meses, droga, eu estou aqui nas linhas 2 e 3, então eu vou até a linha 25, eu acho. Ao final dos 24 meses, R$24.800 foi o valor que a gente encontrou aqui, né? Fazendo a conta, que, aliás, é até mais correto a gente colocar um sinal de menos antes dela, para que ele não mexa, já que a gente colocou o valor inicial com sinal negativo. Vou colocar aqui um sinal negativo, droga, peraí. Ai, meu Deus do céu, não, no valor de cá. 2, vamos fechar isso aqui tudo no parêntese para ele negativar esse valor no final, no resultado final. Então, 24.800 que a gente obtém ao fazer esse investimento usando o... vou até escrever aqui em cima. Usando o juro simples, os juros simples. Tá legal? Agora, ainda aqui, eu vou estreitar aqui essa coluninha, que a gente ganhar mais um espaço. Vamos supor, quanto vai ficar aqui esse valor calculando com juros compostos. E aí vocês vão ver que eu não vou usar fórmulas do Excel. Eu vou fazer uma multiplicação simples e vocês vão entender. Tá? Eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou fazer essa célula igual ao meu valor presente mais ele de novo vezes a minha taxa. E aí lembra que eu fixei a referência ao valor inicial lá no juro simples, porque a taxa sempre incide no capital inicial. Aqui eu só vou fixar a data, desculpem, a taxa, porque só ela vai ficar fixa. E aí ela sempre vai, do jeito que a fórmula está, ela sempre vai incidir no meu montante. Vamos ver. Só um segundo mês já dá para ver a diferença. Ai, nossa, Flávio, que diferença grande, R$2. Tá, é uma diferença pequena. Mas e ao longo de 24 meses? Puxar aqui para baixo. R$25.394 mais 69 centavos. Foi esse o valor que a gente obteve lá em cima? Foi. 25.394 mais 69 centavos. Não é uma diferença considerável? Quase R$600. Daí vocês veem que o juro composto ele é mais adotado no mercado do que o simples em função dessa diferença. Tá legal? Beleza? Então, isso aqui foi a planilha explicação. Tá? E aí a gente vai criar outras planilhas para ir resolvendo os exercícios da lista de exercícios que a gente resolveu no final da aula de 22. Então, eu vou colocar aqui, X01.
Tá? Vou colocar aqui também a descrição dele. Vou aumentar esse zoom. E aí eu tô com ele aqui. Vamos lá. Copiar e vou colar para cá. E aí vamos ler. Aplicando hoje na caderneta de poupança a quantia de R$ 20.000, qual será o montante gerado ao final de 4 anos, sabendo que a rentabilidade mensal é de 0,5%? Tá? Eu vou pedir uma licença poética para vocês. Licença poética. Eu vou pedir uma licença didática para vocês de mudar esse exercício, fazendo o seguinte. Aplicando hoje em um fundo de renda fixa, tá? A quantia é de R$ 20.000, tá? Vírgula. E aportando outros 20... vou usar a mesma medida ali, né? Outros R$ 20.000. Ao final de 2 anos, vírgula. Qual será o montante gerado ao final de 4 anos, sabendo que a rentabilidade mensal é de 0,5%? Então, veja como funciona o descritivo. Deixa eu fazer um negócio aqui que vai melhorar a visualização do vídeo, tá? Deixa automaticamente. Vou voltar para a esquerda. Aplicando hoje um fundo de renda fixa, a quantia de R$ 20.000, aportando outros 20.000 no final de 2 anos, qual será o montante gerado ao final de 4 anos, sabendo que a rentabilidade mensal é 0,5%? E aí o meu aluno mais esperto, ele pode pensar, eu acho que é aqui que a gente vai usar o pagamento. E não é, gente. E não é. Sabe por quê? Aquele parâmetro pagamento, no meio da função, ele pressupõe um pagamento regular, periódico. Ou seja, é diferente você, no meio da aplicação, você fazer um aporte novo de capital e, ao longo da aplicação, a cada período, você fazer um novo aporte no mesmo valor, constante, tá? Seria uma coisa, por exemplo, você aplica 20.000 hoje na aplicação e todo mês você vai lá e aplica R$ 500. Essa é a utilização do pagamento. Vamos simular uma aqui, tá? Não do jeito que está sugerindo nesse exercício. Colocado como esse exercício, a gente vai ter que fazer 2 vezes, a gente vai ter que usar 2 vezes a função valor futuro. Vamos ver como fica. Então, vamos dizer que eu tenho um valor presente, não gostei, VP, de 20.000, tá? Vou colocar aqui em dinheirinho, tá? Eu tenho uma taxa por período de 0,5%. De novo, eu esqueci de inverter o sinal. Deixa eu inverter o sinal aqui logo. Tá? E eu tenho quantos períodos? No final de 4 anos, mas eu tenho um aporte no meio. Então, eu vou fazer só 24 períodos. Tá legal? Qual vai ser meu valor futuro? Mais uma vez, a gente vai fazer uso da função valor futuro, tá? Temos ali a taxa, ponto e vírgula, o número de períodos, ponto e vírgula, pagamento zerado, ponto e vírgula, o valor presente, tá? Os 20.000, ponto e vírgula, e o final do capitalização no fim do período, não no começo do período. Vamos fechar aqui parênteses, vou dar um Enter. Tá, eu tenho esse valor, 20.543,20. Esse valor, eu vou escrever aqui, VF, não, vou escrever aqui não. Esse é o valor
Porque o meu investimento acumulou naqueles primeiros 24 meses. Agora, lembra, eu vou lá e coloco mais 20 mil ao final desses 24 meses. Ou seja, o meu montante ele vai crescer de 20 mil no meio da capitalização. Então, eu vou colocar aqui um VP2 que vai ser igual a menos esse valor, tá? Menos 20 mil, tá? Então, novamente, é como se eu estivesse começando uma nova capitalização, tá? Com um montante do que foi acumulado no primeiro período, mais o que eu vou aportar para esse novo período de 24 meses. Então, novamente, eu vou aqui. Não vou preencher a taxa, não. Vou preencher aqui. Períodos 2, 24. Vou alargar um pouquinho essa coluna. Tá? Qual vai ser meu valor futuro ao final disso tudo? Mais uma vez, eu vou usar a função valor futuro. Tá? Minha taxa está lá em cima, que é a taxa constante. Ponto e vírgula. Meu novo número de períodos está aqui em cima, 24. Ponto e vírgula. Eu tenho 0 pagamentos. 0. Ponto e vírgula. Meu valor presente é esse valor, que é a soma no montante do primeiro período mais um novo aporte. E a gente vai fazer a capitalização ao final de cada período. Vou fechar parênteses, vou dar um Enter. E a minha aplicação ao final daqueles 48 meses vai ser os meus 40 mil, né? Porque eu botei 40 mil, vão render 40.952 reais mais 28 centavos. Tudo bem? Tranquilo? Isso aí. Esse foi o exercício 1 com uma pequena adaptação, tá? Vamos fazer então o exercício 2. É x02. Fazer igual ao outro. Vou lá copiar. Tá? Copiar, colar para cá. Vou pegar aqui essas primeiras colunas e 2 linhas. Tá? E aí vamos observar. Aqui eu vou inserir uma linha, gente, só para ficar melhor a visualização, afastar os cálculos do nosso enunciado. Bom, determinado capital gerou, após 24 meses, um montante de 15 mil reais. Sabendo que a taxa de juros é de 2% ao mês, determina o valor desse capital. Então, repara, o que a gente não tem agora que a gente precisa calcular? O valor presente, o valor que a gente precisa colocar na aplicação para chegar no final da aplicação com 15 mil. Tá? Então, o que nós temos? Nós temos o valor futuro, 15 mil, moedinha. Nós temos a taxa por período, que é de 2%. Nós temos o período, né? Que são 24 meses. E a gente quer saber o valor presente. Tá legal? Lembrando, esse valor presente vai aparecer negativo, tá? Como a gente já viu, os sinais sempre vão aparecer trocados. Igual valor presente, função valor presente. Vamos dar para ele a taxa, ponto e vírgula. O número de períodos, ponto e vírgula. O valor... desculpa, gente. Pagamentos. Não temos pagamentos regulares ao longo da capitalização, ponto e vírgula. O valor futuro, ponto e vírgula. Mais uma vez, esse flag que indica se a capitalização vai se dar no fim ou no começo do período. Eu, sinceramente, não sei nem para que existe isso. Para mim, sempre vai ser no começo. Ficou só para não deixar vazio. E aqui são períodos. Tá? Então, veja. Nessas condições de financiamento,
para eu chegar no final da minha capitalização, no final dos meus 24 meses, com 15 mil, eu preciso investir agora 9.325,82. Quem souber que investimento está pagando isso, me conta, porque eu quero investir também. Tá difícil de conseguir investimento com essa rentabilidade. Tudo bem? Exercício 3. Vamos buscar lá no bloco de notas. Copiar e colar lá. Papapi, papapé. Clicar. Aqui já está dando para ver, né? Então, vamos lá. Qual o tempo necessário para que um capital de 15 mil reais, aplicado a uma taxa de juros de 3% ao mês, duplique? Vejam, o que eu não sei agora? Eu não sei o número de períodos. Eu sei qual é o valor principal, qual é o valor presente, qual é o valor futuro, a taxa. Preciso saber qual é a aplicação. Vamos lá então. Então, vamos colocar aqui que eu tenho valor presente, 15K, valor futuro, 30K. Ô, droga. Os dois são moedinha. Tem uma taxa. 3%. Tá? E o número de períodos? Eu não sei. Então vamos usar agora a função NPER. Tá? E vocês vão reparando que elas vão sempre utilizando mais ou menos os mesmos argumentos. Tá? Essa aqui pede a taxa, ponto e vírgula. Pagamentos regulares, aqui eu não tenho, então vai ficar 0, ponto e vírgula. Meu valor presente, e ó, ninguém me corrigiu, tá lá errado, valor presente duas vezes. Ponto e vírgula, meu valor futuro. Na verdade tem dois erros aqui, vou até parar agora, vamos corrigi-los. Aqui é meu valor futuro, tá? E aqui a gente precisa colocar com sinal de menos, negativando. Voltando para a fórmula, igual NPER, número de períodos. Taxa, ponto e vírgula. Não tenho pagamentos regulares, 0, ponto e vírgula. Valor presente, menos 15 mil, ponto e vírgula. Meu valor futuro, 30 mil, ponto e vírgula. Capitalização no final do período. Vamos fechar parênteses e dar um Enter. Meu capital precisa ficar aplicado por 23 meses, não seria o bastante, a gente precisaria deixar 24. Vamos de rolê aqui, fazer a projeção mês a mês dele. Vamos botar aqui, capital não, VP, 15 mil. Tá? Igual que a gente fez lá mostrando a diferença entre o juro simples e o juro composto. Tá? Então, eu tenho 15 mil de início e no final do meu primeiro mês, mês 1, eu vou ter quanto? Eu vou ter o capital mais o capital multiplicado pela taxa. Só a taxa... Ai, droga. Só a taxa eu vou congelar para que quando eu puxar essa fórmula para baixo, eu não tenha problemas. Puxar quanto? Ele falou que tem que ficar entre 23 e 24 períodos. Então vamos lá. Estou na linha 4. Eu vou puxar até a linha 26. Ó. Até o meu 23º mês, eu tenho 29.603. Ainda não chegou aos 30 mil que eu quero. Vamos puxar uma última linha. Vai dar mais de 30 mil. Por quê? Porque o meu resultado lá, 23.449, ou seja, menos de meio mês a mais. Então é óbvio que se eu deixar os 24 meses completos, eu vou retirar no final da aplicação um pouco mais de 30 mil. Natural, isso aí. Tá bom? Dificilmente essa conta, esse cálculo daria um valor inteiro exato. Tá? Então, minha resposta, arredondando isso para cima, 24 meses. Show? Vamos evoluindo.
exercício 4. Gente, lembrando que a planilha com esses exercícios tá lá na pasta compartilhada. Tá? No final da aula, eu coloquei, antes de vir embora, eu coloquei. Tá? Então, tá lá tudo resolvidinho. O legal aqui eu acho que na pasta compartilhada não está, eu vou colocar o bloco de notas. Eu vou colocar lá na pasta compartilhada do bloco de notas para vocês tentarem reproduzir isso que a gente está fazendo no vídeo sozinhos, para tentar ver se vocês estão entendendo. Tá legal? Vamos aqui pegar essa quarta questão. Perdi o U. Tá? Botar para cá. Aumentar o zoom. E lá está. Um capital de R$5.000 aplicado durante 1 ano e meio produziu um montante de 11.000. Determine a taxa de juros dessa aplicação. A função taxa tem uma particularidade que vocês vão ver já já. Mas vamos preencher os valores que a gente... Vamos preencher as informações que a gente tem. A gente tem o valor presente, R$5.000. A gente tem o número de períodos. Tá? Repara que a taxa de juros não foi dada, né? Não foi dada nem a periodicidade dela. Mas como ele ficou aplicado 1 ano e meio, a gente poderia estar falando de um juro... Se fosse um juro inteiro, ao longo da aplicação inteira, um determinado valor de juro vai ser aplicado, não faria muito sentido. Na verdade, a questão está mal redigida, eu vou corrigir isso. Então, vamos dizer aqui que são 18 períodos, tá? 18 meses. E eu tenho o valor final de R$18.000, de R$11.000, tá? Qual a minha taxa? Bom, a gente também tem uma função taxa no Excel, tá? Onde a gente vai fornecer para ela o número de períodos, ponto e vírgula, pagamentos regulares, aqui a gente não vai fazer nenhum, ponto e vírgula. O valor presente, tá lá 5.000, esqueci de novo de colocar em negativo, gente, desculpa. Ponto e vírgula. Eu vou até parar agora, porque senão o resultado da fórmula não vai ser palatável, digamos assim, para vocês. Uma mudança pequena que a gente resolve rápido. Vamos lá de novo, taxa, número de períodos, ponto e vírgula. Pagamentos regulares eu não tenho, ponto e vírgula. Valor presente, menos 5.000, ponto e vírgula. Valor futuro, está aqui logo acima, ponto e vírgula. Mais uma vez, eu vou aplicar no final, no começo do período, é lógico que é no final do período. Ponto e vírgula estimativa. O que é essa estimativa? Essa estimativa é o seguinte, o Excel, ele vai tentar encontrar a taxa dessa aplicação por tentativa e erro. Então, será que é 0,1%, 0,1%, 0,2%, 0,3%? Ele vai testando essas taxas, mas até o limite de 20 vezes. 20 vezes. Ele só vai tentar 20 vezes. Se ele não encontrar em 20 vezes, ele vai dar um erro. Tá? A gente nem vai preencher a estimativa agora, vamos ver se ele dá esse erro. Vamos ver se ele encontra. Se ele encontrar, ok. Se você usar essa fórmula em outra situação e ele der um erro, o que é essa estimativa? Excel, você dizendo para o Excel, começa de 4%, vai lá muito embaixo não, vai já em 4%, vai partir de 4% e não vai ser menos de 4%. Entenderam? Enter, olha, e a taxa ficou 4, não deu, isso é exatinho, vamos colocar aqui umas casas decimais, e a taxa desse financiamento foi 4,478. O Excel achou rápido, que bom. Tudo bem, gente? Tranquilo até aqui, né? Tem um quinto exercício lá no bloco de notas. E aí, vamos lá. Qual o valor da prestação do empréstimo de R$10.000 que deve ser pago em 24 meses e juros de 2% ao mês? Se a gente calcular isso do nosso ponto de vista, veja, a gente não tem nada e de repente a gente tem 10.000. Valor presente, 10.000. Tá legal? Moedinha.
Então, não interessa o ponto de vista da financeira. Vamos fazer sempre do nosso ponto de vista. Do nosso ponto de vista, dessa vez eu não estou tirando o dinheiro do bolso e fazendo um investimento. Eu estou zerado e estou recebendo 10 mil. Show de bola. Que deva ser pago em 24 meses. Vamos botar aqui os períodos. 24. E temos aqui uma taxa de 2%. Tá? Qual o valor da prestação? Só para a gente... Não, vamos lá. Vou colocar aqui, prestação. Que na verdade são os pagamentos regulares que vocês vão ver. Tá? E para isso a gente vai usar a função PGTO. Tá? Que vai calcular qual o valor do pagamento mensal para quitar esse empréstimo. Ou poderia ser também para uma capitalização. Vocês já vão ver. Eu tenho aqui a taxa, preciso fornecer para ele a taxa. Eu tenho aqui, ponto e vírgula. Número de períodos, eu tenho aqui, 24, ponto e vírgula. Valor presente eu tenho aqui, ponto e vírgula. E valor futuro, qual é o valor futuro? Ora, se ao final no início da capitalização tinha 10 e o meu objetivo é quitar, meu valor futuro é 0. Tá legal? Mais uma vez eu tenho uma capitalização que acontece ao final de cada período. Fechar. Enter. Todo mês eu vou ter que pagar R$ 528,71. Tá? Vamos projetar isso aqui para a evolução, a gente vê? Então vamos pensar aqui. Eu tenho um valor presente de 10 mil. Tá legal? Moedinha. E aí pensa comigo, pessoal, ao final do mês 1, quanto eu devo ao banco? Olha só, eles sempre vão aplicar o juro antes de descontar a minha prestação. Então, já lá está sinal negativo. Então, eu vou fazer a seguinte, essa conta aqui vai ficar igual ao meu valor inicial mais ele vezes a taxa que eu vou fixar. Já os montantes, não. E aí, pensa comigo. Se eu não pagasse nada, a minha dívida só ia crescer, tá? Mas eu sou um devedor adimplente, tá? E eu vou... a esse valor, eu vou subtrair os 528,71 que ele calculou de prestação. Tá? Então, veja, ele vai aplicar, sim, aquele juro sobre o montante que está acumulado até aquele momento, e só depois ele vai subtrair a minha prestação. Vamos ver isso no segundo mês, que vai ficar mais claro. Como é que está a fórmula aqui? Tá? Ele está multiplicando o meu valor, o meu montante ao final do mês passado. Ele está pegando o valor do montante do mês passado e está aplicando. Deixa eu ligar aqui, mostrar aqui. Ele está pegando o valor do montante que eu devia até o mês passado, está multiplicando esse montante, está somando a multiplicação desse montante pela taxa, ou seja, está aportando o juro, e aí sim está fazendo a subtração da minha parcela. Então, ao final do segundo mês, eu devo isso. Se a gente projetar isso para 24 meses, no mês 2 eu estou na linha 5. Então, eu tenho que ir até a linha 20... Eu vou até a linha 26. Pronto, tá bom. Então, veja, até o mês 23, no penúltimo mês do meu empréstimo, eu ainda estava devendo R$ 518,37. Puxando aqui para baixo. Esse é outro cálculo que não dá tão exato assim. Às vezes dá alguns centavos para mais, alguns centavos para menos, tá? Se você compra parcelado com cartão de crédito, você vê que a primeira ou a última parcela tem um centavinho ou outro a menos,
justamente para fazer esse ajuste. Aqui, ao final do meu pagamento, na verdade, eu não ia pagar 528,71, ia pagar 528,74 e quitar a minha dívida. Tá legal? Então, a gente calculou isso aqui. Deixa eu só... Vamos pegar as fórmulas, né? Deixar as fórmulas aqui. Tá? Essa fórmula daqui foi essa. Afastar um pouquinho. Voltar nos outros e pegar as fórmulas para facilitar a vida de vocês. Esse arquivo, ele ficou ligeiramente diferente do que a gente usou na aula do dia 25, que usou como lista de exercícios. Também, muitos alunos terminaram esse exercício, outros precisaram esperar a minha correção, mas o importante é que todo mundo tentou fazer, e isso é que é o mais importante. Legal? Eu vou subir esse arquivo para a nossa pasta compartilhada, para vocês poderem ter mais isso como referência no futuro, quando vocês precisarem estudar, quando vocês precisarem relembrar as fórmulas que a gente fez ao longo do nosso curso de Excel avançado, tá? Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo sábado, tá? Venham com bastante disposição para a gente conhecer mais fórmulas e funções de Excel. Tchau, tchau.